Não é isso? Né? Davi não perdeu, porque todos os dias ele fazia o que tinha que fazer. Né? Agradava o Senhor nos mínimos detalhes, cuidando daquelas ovelhas, como se fossem suas. As ovelhas que eram do seu pai. Então, ele sabia que Deus era o seu escudeiro, que ia diante dele na sua frente. Era Deus, diferente de Golias, que tinha um homem como escudeiro na sua frente. Golias, quando afrontou o povo de Israel, ele tinha um escudeiro à sua frente, um homem bem menor em estatura do que o próprio Golias, e ia diante dele como seu escudeiro. Né? Aí eu imagino o contraste, né? Davi, pequenino, né? Um jovenzinho, ali como um grande guerreiro aos olhos de Deus, e na sua frente, na frente de Davi, o grande Deus, o Todo-Poderoso, como seu escudeiro, né? Imagina, quem que ia vencer, né, querido, se não Davi? Muitas vezes a gente precisa tomar posse da nossa visão espiritual, daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós entendemos e conhecemos de Deus, para a gente não esmurecer. Não podemos deixar de pegar a nossa funda pequena, né, que são as nossas armas espirituais que nós recebemos em Deus, que nós alcançamos em Deus, e lançar mão delas e seguir à frente como fez Davi, e não olhar o tamanho do gigante, nem a situação, nem o tempo que nós estamos vivendo, porque nós sabemos quem está adiante de nós. E aos olhos do mundo, muitas vezes eu fico imaginando essa cena, né? Golias gigante, né? Praticamente 3 metros de altura, e um homem pequenino na sua frente como seu escudeiro. E Davi, um jovem pequenino e um Deus gigante na sua frente como seu escudeiro. Né? E é assim, queridos, né? Pela fé, a gente consegue enxergar aquilo que o mundo não enxerga. Né? A gente consegue viver aquilo que o mundo não vive, né? Por não colocar sua fé em Deus. Vamos vencer todas as fases, vamos vencer todos os impedimentos, todas as barreiras, todas as guerras, se nós entendermos quem está conosco nessa batalha. Era necessário estar disposto a morrer, se caso fosse necessário. Davi estava disposto. Cada manhã que Davi saía com aquelas ovelhas, ele saía disposto a morrer, queridos. Né? Muitas vezes a nossa vida perde o sentido porque nós já não queremos mais matar nada, sabe? Morrer por nada. Né? Abandonar nada, deixar de seguir nada, sabe? Deixar de fazer nada. E ainda assim a gente quer que o Deus Todo-Poderoso seja nosso escudeiro. Aí não dá, né, queridos? Aí não dá. Não foi assim que Davi fez, né? Davi levantava cada manhã e aquelas pequenas ovelhas, rebanho do seu pai, tinha uma garantia. Se necessário for morrer por qualquer uma delas, ainda que seja menor, eu estarei disposto. E aí ele vencia cada dia, porque ele saía com esse coração, sabe? Muitas vezes a gente chama algumas pessoas de loucas, sabe? Quando elas estão agarradas à vida, lutam, sabe? Lutam com garra, lutam com disposição, lutam com ânimo, cada dia, né? Enquanto outras vão vivendo de qualquer forma, do jeito que for, tá bom, do jeito que der, sabe, queridos? Eu entendo assim, que a palavra de Deus diz que ele não gosta do morno, né? É melhor que você seja frio do que seja morno, né? Bom mesmo é que você seja quente. Que é isso, tá disposto a morrer. Amanheceu, Deus me deu vida, mas se for necessário morrer, estamos aí. Quero é viver por nada, não é isso? Tem que ter um sentido na nossa vida. Agora, aqueles que tanto faz, tanto fez, não decidiu nada na vida, não sabe o que quer, sabe? É um morno. A própria palavra de Deus diz, querido, né? Que Deus está a ponto de vomitá-lo. Então, é melhor que você seja frio do que seja morno. Davi era quente mesmo, né? Davi estava disposto a dar sua própria vida todos os dias por aquelas pequenas ovelhas do seu pai Jessé, mas que ele cuidava como se fossem suas. E era isso que fazia Davi ter tanta virtude aos olhos do Senhor. Cuidar do que não era dele como se fosse dele. Os irmãos de Davi se alistaram para servir um homem. E um homem está sujeito ao erro, cometido pelo fator surpresa, mentir medo, né, como foi o rei Saul. Né? Já Davi foi alistado por Deus. Ele mesmo não sabia disso, até se ver diante da afronta do gigante Golias e perceber seu exército estava temeroso, não crendo na salvação, no livramento deles pelas mãos poderosas do Deus do qual eles serviam, Yahvé, e ver o exército do rei Saul e todos os seus guerreiros tremerem de medo de Golias. Mostrou para o simples pastor de ovelhas que havia um guerreiro nobre, sedento por justiça dentro dele. Piores momentos que arranca de dentro de nós o que temos de melhor. Essa é a diferença. Quando Deus nos chama, a situação não está favorável. É sempre assim, né, queridos? Mas nos prontificamos para guerrear até a morte. Nós não negociamos rendição com o mundo para lucrar o inferno. Nós não negociamos. Davi também não negociou rendição com o mundo, né? Para que o inferno, no caso ali o exército do inimigo vencesse, né? Não podemos, né, queridos? Então, se a gente, mesmo que a gente rasteje, né? Ainda há dias que a gente some, vamos dizer assim,
mas estamos batalhando por detrás das cortinas, né? Davi foi visto ali, confrontando e vencendo aquele gigante, mas ele já estava batalhando lá por detrás das cortinas quando ele cuidava das pequenas ovelhas do seu pai. Se eu sei que os nossos pastores aqui presentes, né, foram alistados por Deus, né? Então, todo o povo de Deus, né, queridos, né? Todo o povo de Deus foi alistado por Deus, né, para vivenciar, vencer as suas batalhas, as suas guerras, né? E honrar, né, glorificar o nome do Senhor em cada coisa, em cada guerra particular nossa, né? De todos os filhos de Jessé, somente Davi fora escolhido para um projeto especial na casa do seu pai Jessé, né? Todos participaram de alguma coisa, mas escolhido para o projeto especial foi Davi, né? Então, por que Deus escolheu Davi e não um de seus irmãos, né? Como Eliabe, Abinadab, Simeia? Cuidar das coisas do pai como se fossem suas próprias, esse é um dos motivos, né, que Deus foi escolhido, que Davi foi escolhido por Deus, porque ele cuidava das coisas do pai como se fossem suas. Muitas vezes nós perdemos guerras porque nós abandonamos o cuidado que estava sobre a nossa responsabilidade, negligenciamos, né? Abandonamos, mandamos embora, né? Dispensamos, né? Não queremos mais ter esse trabalho, não queremos mais dedicar o nosso cuidado com isso, não, deixa para lá. E muitas vezes perdemos guerras por causa disso, queridos. Então, que eu e você não venhamos a perder as nossas guerras por nós abandonarmos, né, aquilo que estava sob o nosso cuidado, né? Dispensarmos, abrirmos mão, não é isso? Outro motivo mais relevante para mim, né, ao ler nas entrelinhas aqui a trajetória, né, do rei Davi, foi o fato de ele cuidar das ovelhas. Quero aqui colocar a minha visão sobre essas ovelhas de Jessé, né? E eu acho que isso foi o que mais me impactou quando eu li, né, quando eu recebi esse rema, né, do meu pai, né, que o diferencial ali, né, é que em um rebanho, queridos, assim como numa família, né, assim como numa igreja, a gente vai ter todo tipo de pessoas no mesmo ambiente, né? Então ali Davi tinha ovelhas recém-nascidas, ovelhas de meia idade, ovelhas mais velhas, né, ovelhas jovens, né? E cada uma vivendo o seu tempo, vamos dizer assim, né? As novinhas cheias de curiosidade, as de meia idade já mais descansadas, né? Os adolescentes ali, as ovelhinhas ali do meio já aprontando tudo, né? E então eu imagino a habilidade de Davi, né? E o cuidado e o amor, né? Que ele dedicava, empenhava essas ovelhas, né? Então eu imagino que enquanto ele estava ali correndo para que uma não caísse no precipício, num buraco, né? Aí a outra estava ali correndo o risco de ser comida por um leão. Né? Aí a outra estava enroscada lá num coisa de carrapicho, né? E Davi, ele tinha essa habilidade de fazer tudo isso e no final do dia levar todas protegidas para casa, né? Eu imagino que aquela que dava mais trabalho era a que no final do dia Davi levava, né, lá para o aconchego, para o cuidado, né, para o lugar de proteção onde elas podiam descansar, levava a que deu mais trabalho nos ombros, sabe? Levava nos ombros, machucada, ferida, né? Eu imagino ela sendo carregada, né? Pensando, né? Poxa vida, hoje eu fui pular naquele precipício lá, né? Quebrei a pata direita, né? Aí o Davi falou, não vai por aí, ovelha teimosa. E aí eu fui, né? Aí Davi estava tocando todas as minhas irmãs ovelhas por um caminho. Eu decidi mudar a rota, né? E ali dei de frente com o urso. E se Davi não chegasse a tempo, eu teria sido comida. E aí, né? Davi vem trazendo ela nos ombros no final da tarde. Davi muito cansado, exausto, né? Mas ele não deixou a ovelha para trás. Ele traz essa ovelha nos ombros. Aqui deu mais trabalho, né? Aqui colocou a vida de Davi em risco, né? Mas ele traz para casa. Então eu olho para tudo isso, né? Eu imagino um dia todo de trabalho, né? De Davi com essas ovelhas e no final do dia ele traz todas em segurança ao cuidado, né? Do aconchego, do lugar ali de proteção para essas ovelhas. Então, olha que coisa maravilhosa, né? Davi fez isso por muito tempo, né? E enquanto ele fazia essas coisas, Deus estava só observando. E ele falou, se ele faz isso com essas pequenas ovelhas, que nada tem para lhe devolver, né? O que ele não poderá fazer, então, por um exército, né? O que ele não poderá fazer por uma nação, o que ele não poderá fazer para a glória do meu nome. Então, Deus conhece, querido, o coração. E a própria palavra de Deus diz que Davi foi chamado, né, como um homem segundo o coração de Deus. Porque em todas essas situações, né, Davi glorificou o nome do Senhor, né? E ele protegeu, né? O que Jesus veio fazer, né? Veio nos salvar, né? E ele nos salvou só daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós
tivemos, né, o privilégio, vamos dizer assim, ou a graça de chegar ao nosso conhecimento? Claro que não. Há tantas coisas que Jesus me salvou que eu não cheguei nem a ter conhecimento, queridos. Eu tenho certeza que com você também é assim. Né? Há tantas coisas que Deus me protegeu, me livrou, sabe? Que eu nem sonho, né? Nem passa pela minha mente que eu tive esse livramento, vamos dizer assim, que Deus me tirou daquela situação, me levou para outro lugar. Então, sabe? Jesus, ele fez isso, sabe? Então, assim, muitas vezes aquelas ovelhas, né? Que enxergam um pouco, têm dificuldade, né? E está sempre se colocando em perigo. E Davi representa Cristo. Estava sempre ali, se antecipando, né, e protegendo. E dando condições para que aquelas ovelhas voltassem para o seu lugar de descanso. Sabe, querido? Jesus, ele é essa pessoa na nossa vida. Ele cria a situação para que, independente do risco, do perigo e da condição que nós estamos vivendo hoje, ele vai criar, né, vai dar condições, ele vai nos proteger, nos abraçar a nossa vida, para que a gente chegue aonde a gente tem que chegar, no nosso lugar de descanso eterno, que é o céu, amém? Né? Então, por isso que é tão importante a gente estar sendo cuidado pelo papai, por isso que é tão importante a gente ter, né, lutar, buscar, né, estar pertinho de Jesus, porque é ele, ainda que a gente não tenha esse conhecimento, queridos, né, ou por falta de conhecer a palavra mesmo, ou por falta de maturidade, ou por qualquer tipo de falta, ou por falta de juízo, qualquer coisa, Deus vai trabalhar para que eu e você chegue no nosso lugar de descanso, se a gente decidir não se afastar do Senhor, né? Estar pertinho de Jesus, né? E Jesus, como Davi ali cuidando das ovelhas, ele é o que mais está interessado em nos trazer para esse lugar de descanso. Então, quando Jesus corrigia suas ovelhas, né? Quando ele trazia no cajado as suas ovelhas, né? Quando às vezes era até necessário quebrar uma perninha da ovelha, né? Para não perdê-la, né? Porque se ela vive pulando precipício, uma hora ela no precipício ela cai. Então, né? Davi fazia isso para poder trazê-las todas sem salvas para o lugar de descanso. E Jesus está trabalhando, querido, na minha e na sua vida, para que a gente não se perca do projeto original, que é o céu. Amém? Conclusão da obra redentora de Deus na nossa vida é a gente chegar ao céu. Né? É a gente chegar, né, amando Jesus até o dia que ele vier buscar a sua igreja. Né? A gente não podemos abandonar a Cristo. Ele nunca nos abandonou, né? E Davi é um exemplo, né? Davi adquiriu um coração grato e recebeu inspiração de Deus para escrever os mais belos louvores de adoração ao Deus Altíssimo, né? E ficou imaginando Davi enfrentando tudo isso, né? E aí no final do dia, ele grato a Deus. Obrigado, Senhor. Eu sei que foi o Senhor que me ajudou a salvar aquela ovelha lá do buraco. Eu sei, Jesus, que foi o Senhor que me ajudou, me deu força para lutar com aquele leão. Eu sei que foi o Senhor que me deu sabedoria, estratégia para arrancar aquela ovelha das mãos do urso, né? Eu sei que foi o Senhor que me mostrou um caminho seguro para eu trilhar com as minhas ovelhas, onde a serpente não as picaram, né? Então, assim, esse coração grato, de um dia todo conversando com Deus, né? E isso fez Davi adquirir, né, esse coração grato. Todos nós temos na nossa vida uma ovelha que dá mais trabalho, né, queridos? Quer na família, né? Quer no ciclo de amizade, quer no ciclo do trabalho, né? Então, Deus, ele sabe como trabalhar, né? Com aquilo que é dificultoso para nós, né? E ele vai continuar trabalhando, né? Assim como Davi, no findar de cada dia, traziam todas, né? Eu entendo que no findar da nossa trajetória, o Senhor terá concluído a obra na minha e na sua vida, e nós vamos também, né, ter aprendido com Deus, com o seu Santo Espírito, a sua palavra, né, com as experiências que ele vai nos dar, como lidar com cada ovelha rebelde na nossa família, amém? E tá aí também um ponto para nós refletirmos, né? Dentro do rebanho, né? Colocamos a nossa vida, a vida da nossa casa, né? Quem tem sido essa ovelha difícil, né? Quem tem muitas vezes nos machucado, nos ofendido, nos entristecido, né? Coloca tudo isso nos pés do Senhor Jesus, confia, né? Confia, luta para que você seja essa pessoa de confiança da parte do Senhor, porque ele deu a Davi o projeto completo, né? E Davi repassou esse projeto para o seu filho, né? Então, Deus tem um projeto completo na minha e da sua vida. Ele passou esse projeto para Cristo, né? Cristo veio, né? Se revelou para mim e para você, né? Falou ao seu coração qual é o projeto, né? Que ele conta conosco. Então, queridos,
não saia, não abandone, né? Permaneça, continua depositando crédito naquele que confiou em você, né? Naquele que te ama acima de todas as coisas, aquele que te ama, mesmo sabendo que você erra, mesmo sabendo que você é falho, né? Que você tem limitações, que você está suscetível ao erro, ao medo, né? Ao temor, ao espanto, mas, assim como Davi, se nós cada dia mais nos aproximarmos de Cristo, tudo isso vai dar lugar à confiança, né, à fé, e nós vamos ver o Senhor concluir a obra maravilhosa na minha e na sua vida, né? E nós vamos nos alegrar com Deus de ver Ele concluindo essa grande obra, tá? Então, que você encontre em Deus e na sua palavra cada dia mais, como que eu posso dizer, sustentação, né? Para você se manter, né, naquilo que Deus já colocou no seu coração. Não abandone. No caso de A ou B, Davi não deixou de levar todas as ovelhas para casa, porque no meio do caminho uma quis pular no precipício, no meio do caminho uma quase foi comida pelo leão, a outra foi quase comida pelo urso, né? No meio do caminho uma quebrou a pata, a outra se encheu de carrapicho. Ele não deixou, né, de concluir, de levar elas para o destino. Então, e por quê? Que nós vamos deixar de concluir aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, né? Então, que Deus te dê graça, te dê virtude, te dê sabedoria, e basta você orar, né? Deus entregou o projeto completo para Davi. E deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do alpendre. E tudo isso, disse Davi, fez-me entender o Senhor por escrito da sua mão, a saber, todas as obras desta planta, né? Você é um projeto especial para Deus, está na palma do Senhor, a sua vida, né? E Ele tem algo especial para você executar, tá? Basta que você se aproxime dele cada dia mais. Ele vai te dar por escrito o projeto para você viver, né, e vencer em Cristo, tá bom? Todos os dias em que Ele te permitir estar aqui sobre essa terra. Então, que a santa paz de Cristo repouse sobre o seu coração, sobre a sua mente, que você não esqueça quem você é em Deus, que você não se esqueça. Deus depositou uma porção de confiança e fé no seu coração. Quanto mais você se aproxima de Cristo, mais Ele revela para você em detalhes, né, qual é esse projeto e por que Ele te chamou e por que Ele te ama tanto, né? Deus te abençoe. Fica na santa paz de Cristo. Fui.